Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, amigo, amiga produtora, sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 9 de maio. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Você vai acompanhar o que acontece com o plantio de soja e milho nos Estados Unidos, o que foi inspecionado por lá, o comportamento do dólar pelo mundo e como que isso impacta no seu negócio. O valor que você recebe pela sua mercadoria, pela soja, pelo milho aqui no Brasil. Veja com a gente que na quinta-feira desta semana, a Conab realiza mais uma rodada de leilões de apoio à comercialização do milho. Você tem já todos os destaques aqui com a gente. Uma consultoria privada está esperando que o Brasil, na temporada 2017-2018, tenha uma produção maior de açúcar e menor de etanol. E veja ainda nesta edição como está andando a colheita do café arábica, que já teve início no sul e Cerrado Mineiro e também no estado do Paraná. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo. A partir de agora, é o Agricultura BR no ar. A Conab dá continuação à rodada de leilões de apoio à comercialização do milho para o estado do Mato Grosso nessa semana. Depois de ter realizado a primeira rodada na quinta-feira da semana passada, quinta-feira desta semana, dia 11 de maio, tem uma nova rodada. Serão realizados ao todo 3 leilões. Um da modalidade PEPRO, que é aquele que paga um prêmio ao produtor rural que se dispõe a vender o seu produto conforme está descrito no edital. Um da modalidade PEP, que paga o prêmio a quem compra esse produto no valor mínimo estabelecido pelo governo, e também leilões de opção de venda futura do milho. Em relação ao leilão da modalidade PEPRO, serão colocadas à disposição 500 mil toneladas do cereal. Já na modalidade PEP serão 300 mil e em relação aos leilões de venda futura, terão ao todo 7.400 contratos colocados à disposição. O valor do prêmio inicial para cada contrato é de R$ 40,20 por saca. E por aqui o Agricultura BR traz os destaques relacionados ao que acontece no cenário internacional da soja, porque no final da tarde de ontem, às 17 horas no horário de Brasília, o Departamento de Agricultura norte-americano, como tradicionalmente faz, divulgou os seus dados de acompanhamento de lavoura. E neste momento, esses dados são muito importantes para saber como é que vão se comportar os valores praticados com soja em Chicago e também aqui no Brasil. Os números que eram aguardados pelo mercado davam conta de que o plantio viria juntamente, ou repetindo a média dos últimos 5 anos, entre 2012 e 2016. Entretanto, o avanço que se teve no plantio de soja nos Estados Unidos foi de 4 pontos percentuais, o que mostra uma situação de 14% da área agora cultivada com soja, o que ficou abaixo dos 17% então esperado pelo mercado. Vamos ver então como é que ficaram esses dados, porque eles influenciam os negócios. Nós trazemos aqui os números: 14% de toda a área a ser cultivada com soja nos Estados Unidos haviam sido cultivados até 7 de maio deste ano. Na mesma data, no ano passado, estava em 21%. E na média de 2012 até 2016, 17%. Então, aqui nós vemos que vem mais lento do que ano passado, apesar de tem que se considerar também que a área com soja nos Estados Unidos, ela fica aí 1.500.000 hectares, 1.800.000 hectares, acima do que se tinha no último ano. Ainda assim, quando vemos as médias, principalmente dos últimos 5 anos, ficou aquém, e isso traz um fator positivo para o mercado. Depois de os Estados Unidos terem enfrentado um temporal muito forte no fim do mês de abril, que levou até a neve chegar a alguns estados produtores, o clima segue bastante preocupante por lá. Os produtores de soja e de milho estão bastante cautelosos em relação a avançar com o plantio da nova safra, como você acaba de ver. Vamos saber agora com a Nadiara da Somar Meteorologia como que o clima se comporta nos Estados Unidos nos próximos dias. Nadiara, boa tarde.
Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Depois dos temporais que atingiram o meio oeste americano na última semana, o tempo começou a melhorar. As temperaturas agora aos poucos estão começando a subir e também tivemos tempo um pouco mais firme. Isso beneficia o avanço do plantio. Por enquanto ainda a temperatura do solo não é o ideal, mas para os próximos períodos a expectativa é que a temperatura fique um pouco mais amena. No entanto, para esta semana, o destaque é o retorno das chuvas para as áreas produtoras. Então, algumas áreas que já estão muito encharcadas podem voltar a ter problemas. O volume de água não se compara com o volume de água da última semana. Não é uma chuva extrema a ponto de trazer muitos transtornos. Deve chover algo em torno de 30 milímetros aqui nos principais estados produtores do meio oeste americano. Mas para aquelas áreas que estão mais encharcadas, essa chuva pode atrapalhar momentaneamente o avanço do plantio, tanto do milho como também da soja. No decorrer da próxima semana, entre os dias 14 e 18 do mês de maio, a chuva se concentra mais ao norte do cinturão produtor de grãos. E é uma chuva de baixo volume acumulado. Neste período são esperadas apenas pancadas bem isoladas, com baixo acumulado, que não devem comprometer muito as atividades no campo. E no terceiro período, entre os dias 19 e 23 de maio, tem previsão de mais chuva. Só que, mais uma vez, essa chuva não vem com tanta intensidade. Deve chover algo em torno de 15 milímetros na maior parte dos estados produtores, então é uma chuva que deve ocorrer alternada com períodos de melhoria e, por enquanto, neste período, a situação não deve se complicar para o avanço do plantio de grãos no meio oeste americano. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até já, Nadiara, obrigada. Bom, já que o clima nos Estados Unidos impacta no mercado de soja, mas também no de milho, vamos agora aos destaques do cereal. E até esse último domingo, 7 de maio, o avanço de cultivo com milho nos Estados Unidos alcançou 47% de toda a área destinada para a temporada 2017-2018. Foi um avanço pequeno por conta das questões climáticas que afetaram as áreas de produção do Texas até o estado do Illinois, o que vem provocando, sim, atrasos para o milho. Essa situação de atraso para o milho já aponta para perdas e necessidade de replantio, principalmente sobre aquelas áreas que haviam emergido até 9% uma semana antes, e também mostra que pode-se ter uma migração, e essa situação pode trazer alguma pressão para a soja no futuro. Já foi objeto de especulação no começo do plantio, tanto de milho quanto de soja, e no futuro pode também representar migração de áreas de milho para a soja, de acordo com a necessidade que se vai ter de replantar o milho. Vamos ver então até quando que chegou o milho aqui. Ele passou de 40%, pode trazer aqui 47% da área até o dia 7 de maio. Esses 47% aqui mostra que está 13 pontos percentuais acima do que era registrado uma semana antes, comparado, aí que vem a situação, comparado ao que acontecia uma semana antes, aí o atraso é muito forte. Um ano antes estava em 61%, portanto aqui nós temos pelo menos, temos aqui uma situação de um atraso bem forte, de 14 pontos percentuais em relação ao último ano, e há atraso também quando observamos a comparação da média dos últimos 5 anos. Na média, o atraso para o plantio de milho nos Estados Unidos é de 5 pontos percentuais neste momento. Bom, de acordo com o mesmo relatório apresentado nesta segunda-feira, após o fechamento do mercado, 15% das áreas nos Estados Unidos já haviam emergido. Esses 15% de área representam uma situação de avanço de 6 pontos percentuais frente àquilo que ocorria uma semana antes. Entretanto, ela foi atingida pela neve, pela tempestade, e pode ter tido perdas importantes em relação a essa área que já emergiu. Vamos ver então a situação do milho nos Estados Unidos. 15% até o dia 7 de maio, até esse último domingo de 2017. Comparado com o que ocorria no mesmo período do ano passado, o atraso é grande, de 10 pontos percentuais, estava em 25% no último ano, e a média dos últimos 5 anos é de 19%, apresentando, portanto, um atraso de 4 pontos percentuais. De qualquer maneira, aqui olhando a situação do milho nos Estados Unidos, há atraso em relação a plantio e também ao desenvolvimento.
Vamos saber agora como que o milho é negociado na Bolsa de Chicago, então, apesar do atraso que se vê ainda nessa safra em relação ao plantio visto na mesma época do ano passado, a evolução na semana que passou foi significativa. De olho, então, em como o mercado reage a tudo isso. Milho vem subindo hoje na Bolsa de Chicago. Neste momento, encontra a posição de mais curto prazo, a de maio, com a alta mais expressiva. Essa posição sobe 0,63% agora. Vem cotada a $3,59 por bushel. O milho para entrega em julho sobe um pouquinho a 0,13% de elevação. Vem cotado a $3,66 mais 50. A posição de setembro sobe a mesma proporção, vindo negociada a $3,74 mais 50 por bushel, e a de dezembro, $3,84 mais 75 por bushel. A alta no dia de hoje foi um pouco mais expressiva, já caiu um pouquinho, mas ainda assim segue neste patamar azul. E agora a gente volta a falar de soja aqui no Agricultura BR. O destaque desse bloco daqui em diante fica por conta da valorização do dólar frente às outras moedas pelo mundo e frente ao real e como isso impacta nos negócios aqui no Brasil. Falamos também sobre a queda na competitividade da soja dos Estados Unidos e tem ainda a evolução na produção brasileira do grão das últimas 5 safras. Fique com a gente, o assunto agora volta a ser soja. E o dólar mais forte no mercado internacional de moedas traz um enfraquecimento dos valores das commodities agrícolas negociadas no mundo, principalmente aquelas que são negociadas na Bolsa de Chicago. Um outro fator importante é a desvalorização do petróleo. Antes do Agricultura BR começar, havia uma desvalorização para o petróleo, o WTI, no barril, na ordem de 0,56%, mais de 0,5%. E o petróleo negociado, tipo Brent, também vinha com recuo. Esse recuo chegava até 0,7%. Esses fatores de petróleo desvalorizando acabam influenciando diretamente nos negócios com o complexo soja e também para o milho. Mas não é só isso que vem influenciando o mercado. Um outro fator, que você já acompanhou na Agricultura BR, fica por conta do desenvolvimento das lavouras norte-americanas, de soja e também de milho. A questão climática que envolve ou que segura o desenvolvimento das lavouras de soja e milho nos Estados Unidos são fundamentais para a temporada 2017 e 2018. Agora, um outro dado que foi apresentado nesta semana, nesta última segunda-feira, e que traz também influências para os negócios, fica em torno do relatório de inspeção do Departamento de Agricultura norte-americano. Teve uma forte queda. Os dados apresentados nesta última segunda-feira davam conta de pouco mais de 328 mil toneladas de soja inspecionada dos Estados Unidos. Um número que, se por um lado representa uma queda forte em relação ao que acontecia uma semana antes, por outro, pode ser considerado extremamente normal. Por quê? Porque neste momento o mundo está todo de olho na soja da América do Sul, na soja do Brasil e outra. Os Estados Unidos já ultrapassaram a sua meta de vendas de exportação em mais de 1.800.000 toneladas. Então isso explica essa inspeção menor por parte dos norte-americanos. São esses os dados que nós vamos ver agora, mostrando o que vem acontecendo no cenário e que acaba influenciando diretamente no seu negócio, o valor da soja que você comercializa no Brasil. Observe que os embarques de soja em 2017, até o dia, na semana encerrada, no dia 4 de maio, foram de 349.385 toneladas. Até o dia 27 de abril, portanto, uma semana antes, 521.218 toneladas. Essa é uma situação extremamente normal para o período. Por quê? Como eu disse,
soja já teve uma comercialização extremamente forte nos Estados Unidos, com uma velocidade muito grande, e a meta de venda de exportação passa de 1.800.000 toneladas do teto esperado pelo Departamento de Agricultura norte-americano. E não são só as vendas que são muito aceleradas nessa temporada, os embarques também. Observe que os embarques chegam a ficar 7 milhões de toneladas acima do mesmo período do último ano. Veja conosco, trazemos aqui os embarques agora anual em 4 de maio. Agora, 4 de maio, que nós trazemos para a temporada atual de 2017, 49.790.000 toneladas. Nós tínhamos, na mesma data, no último ano, 43.120.000 toneladas de soja embarcado. Ela fica aí com quase 7 milhões de toneladas, a diferença entre o que ocorria no último ano e o que ocorre agora no ano de 2017, até essa data, 4 de maio. Esses dados apresentados, eles acabam quando você tem aquela impressão, olha, a inspeção foi menor, mas é uma inspeção que já vai passando acima daquilo que era necessário para os norte-americanos. Ela vem muito volumosa já no acumulado de safra. Hoje, soja em Chicago se recuperava. Vamos saber se essa recuperação segue. Temos aqui uma recuperação forte para a soja no dia de hoje. Posição de maio. Posição de maio não tem tantos contratos negociados no momento. Vem a $9,65 mais 25 por bushel. Vem com uma alta de 0,94%. A posição agora de destaque, é a que tem a maior liquidez, é a de julho. E a posição de julho vem a $9,73 por bushel, com alta de 0,85%. Agosto vem com uma alta igual, negociada a $9,74 por bushel. Já setembro, elevação de 0,70%. A posição é negociada neste momento a $9,69 por bushel. Portanto, temos soja em alta na Bolsa de Chicago nesta terça-feira. Apesar das cotações das commodities agrícolas estarem subindo nessa terça na Bolsa de Chicago, como soja e milho, já vimos aqui nesta edição, o dólar vem subindo em todo o mundo, que geralmente traria uma pressão para as commodities agrícolas, uma vez que as torna menos competitivas no cenário internacional, ou seja, mais caras, e com isso há menos compras deste produto lá dos Estados Unidos. Bom, o dólar comercial, ele sim segue subindo no cenário internacional. O dólar index, que é aquela pontuação que mostra o índice do dólar frente a uma cesta de moedas pelo mundo, ele se valorizou na semana passada e essa alta fica ainda mais evidente no início dessa semana, em especial depois das eleições presidenciais na França, ocorridas neste último domingo, que elegeram o presidente Emmanuel Macron e trouxe certa estabilidade política para o cenário internacional. Vamos acompanhar então a pontuação do dólar frente a essa cesta de moedas fortes pelo mundo, chamado dólar index. Veja que no dia 2 de maio, na semana passada, a pontuação estava em 98,98 pontos. No dia 3 de maio foi para 99,21 e recuou na quinta-feira, no dia 4, fechando o dia a 98,80 pontos. A sexta-feira, dia 5 de maio, encerrou a 98,65 e essa semana começou com o dólar voltando a ganhar força pelo mundo. Na segunda-feira, dia 8, fechava a 99,14 pontos e nesta terça-feira, dia 9, está no momento a 99,50 pontos, mostrando, portanto, valorização do dólar em todo o mundo. Aqui no Brasil não é diferente, o dólar comercial fechou nessa última segunda-feira, dia 8 de maio, a R$ 3,19. Foi a cotação mais alta de fechamento desde o dia 19 de janeiro deste ano. Essa alta do dólar aqui no Brasil favorece os negócios com a soja, já já a gente vai ver isso aqui acontecendo no Agricultura BR. Vamos, por enquanto, acompanhar a cotação neste momento da moeda norte-americana. Veja comigo na sua tela, dólar comercial cotado no Brasil agora a R$ 3,18 mais 4, vem perdendo um pouquinho frente à alta expressiva dessa última segunda, neste momento com queda de 0,40%, mas ainda assim em patamar bem mais elevado do que o visto semanas atrás, na casa dos R$ 3,18. Então, a Agricultura BR traz agora o cenário desenhado para os valores da soja aqui no Brasil. E aí consideramos e lembramos a você alguns dos fundamentos que vimos até o momento nessa edição da Agricultura BR. Olha só, primeiro, dólar no cenário internacional mais valorizado
ele tem capacidade de influenciar negativamente os negócios lá na Bolsa de Chicago. Acaba trazendo uma pressão negativa sobre trigo, sobre milho e sobre todo o complexo soja. Um outro fator importante fica por conta do petróleo. Petróleo em queda também tem essa capacidade de trazer pressão negativa sobre os negócios lá na Bolsa de Chicago, porque acaba fazendo com que petróleo, estando mais barato, tenha que ceder o preço do milho e também de óleo de soja. O óleo de soja acaba contaminando os outros produtos, como farelo e a própria soja em grão. Um outro destaque que nós trazemos é que se o dólar no cenário internacional ele pode ser ruim do ponto de vista de preço para a soja, o dólar mais alto ou em patamares mais elevados aqui no Brasil, na hora da conversão do valor da saca de 60 quilos da soja em reais, acaba sendo positivo. Então, mostrando esses argumentos, nós vamos mostrar agora para você o seguinte, que a soja, no mais curto prazo, somado também à estratégia de muitos agricultores de não comercializar, é o que a gente vê, uma comercialização muito lenta, somado a isso, temos a soja no mais curto prazo subindo nos valores pagos nos portos brasileiros. É o que nós vamos ver agora, começando aqui pelo primeiro porto de Paranaguá. Nós temos aqui os últimos 7 dias ou 5 dias úteis. Observe que no dia 3, na quinta-feira, o valor era de R$ 69,50. No dia 4, nós tínhamos, ou no dia 4, nós tínhamos, aqui na quinta-feira, R$ 69,50, aqui essa pesquisa começa na quarta-feira. Na sexta-feira encerrou a R$ 70 a saca, tínhamos o valor de R$ 70 a saca nesta última segunda-feira, no fechamento, e os negócios desta terça-feira abriram e vinham até agora a R$ 70 a saca de 60 quilos, uma alta de 1,44% para o valor da saca de soja, o preço pago no Porto de Paranaguá. A mesma alta pode ser identificada também no Porto de Santos, que é uma outra referência importante para os negócios aqui no Brasil. E é o que você acompanha comigo agora. Vamos ver como é que se comportaram ou se comportam os valores. Também são 7 dias corridos ou 5 dias úteis. Observe que na quarta-feira passada, o valor de R$ 70 a saca. Esse valor se repetia na quinta-feira. Na sexta-feira, fechava em alta para R$ 70,80. Mantinha esse valor nesta última segunda-feira e até agora, nessa terça-feira, vinha mantendo R$ 70,80. Nos últimos 7 dias, ou 5 dias úteis, uma alta de 1,14% para a saca de soja no Porto de Santos. E depois de falar de mercado da soja nos Estados Unidos, no Brasil e também da relação do dólar frente ao cenário do produto aqui no país, a gente volta a atenção agora para os campos de soja do Brasil. Isso porque a produção nacional de soja ela cresceu mais de 30% nas últimas 5 safras. O Agricultura BR trouxe hoje uma pesquisa que mostra a evolução da produção do grão aqui no país, maior produção nacional de grãos e que traz cada vez mais importância para o cenário internacional e a produção de alimentos em todo o mundo. A área plantada com soja no Brasil evoluiu bastante no acumulado dessas últimas safras, cerca de 22,5%, mas a produtividade ela caminhou junto, cresceu mais de 15%, resultado de maior investimento em tecnologias e também da maior abertura do produtor rural em aceitar essas novas tecnologias e ir atrás da informação para garantir cada vez mais o melhor potencial produtivo da sua lavoura. Com isso, a produção nacional do grão evoluiu em 33,7% desde a safra 2012-2013 até essa 2016-2017. Você vai acompanhar na tela agora um gráfico que mostra a evolução de área plantada, de produtividade e de volume total produzido de soja no Brasil, de acordo com números da consultoria Celeris, que foram divulgados na manhã desta terça-feira. Vamos comparar então a evolução destes 3 fatores. Em primeiro lugar, vemos a área plantada, a área destinada à soja no Brasil, que vem evoluindo safra após safra, diante da boa rentabilidade que esse produto dá ao setor agrícola e, consequentemente,
praticamente a todo o país. Na safra 12/13, o Brasil dedicou 27.900.000 hectares à oleaginosa. Na temporada 13/14, foram 30.300.000. Na 14/15, 31.900.000 hectares. Na 15/16, deu um salto maior, vindo para 33 milhões de hectares plantados. Na temporada 16/17, de acordo com a consultoria Celeres, foram cultivados no país 33.900.000 hectares. Isso indica uma elevação de cerca de 22% na comparação dessas últimas 5 safras. No segundo quadro abaixo, onde diz produtividade, que está em sacas por hectare, você vê como o rendimento das lavouras do Brasil oscilou nessas últimas safras, mas teve sofrendo alguns prejuízos por conta de condições climáticas, mas em virtude do bom investimento do produtor rural em tecnologia, ele sempre vem crescendo. Na temporada 12/13, eram 48,5 sacas colhidas por hectare no Brasil. 13/14 veio para baixo para 48 sacas e na 14/15 foram já 51 sacas por hectare. Temporada 15/16, o clima prejudicou a safra do grão, a gente se lembra bem, houve estiagem, em especial no mês de abril de 2016, derrubando, portanto, aquele rendimento final das lavouras de soja. Na temporada, o rendimento ficou em 49 sacas por hectare. Para a temporada 16/17, Brasil sai na frente, vem com 56 sacas por hectare, número inclusive que é até maior do que produtividade norte-americana, de acordo com algumas estimativas. Na safra passada ficou em 54 sacas por hectare, Brasil evoluindo, portanto, no seu rendimento nas lavouras. Com isso, a produção nacional do grão vem ultrapassando barreiras. Nessa temporada, pela primeira vez, passa dos 100 milhões de toneladas e já alcança a casa dos 113.800.000, de acordo com a consultoria Celeres. Lá atrás, na safra 12/13, foram cerca de 85 mil toneladas produzidas pelo Brasil. Diante de todo esse cenário, a gente pode afirmar que o Brasil vem cada vez mais trazendo a sua consolidação, a sua firmeza no cenário internacional do grão e fica cada vez mais perto de alcançar a produção do líder mundial do grão, que é os Estados Unidos. Para a temporada futura 17/18, já há uma estimativa de que a produção entre os dois países tem uma pequena diferença de apenas 1,5 milhão de toneladas. Vamos na câmera do meio, levanta a grua, hein? E no próximo bloco a gente volta a falar de milho. Você vai ver que a safrinha aqui no Brasil já entrou na fase de maturação. Vai ver também que na próxima quinta-feira tem leilão promovido pela Conab. Você vai saber de todas as condições para a participação daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta em instantes. A segunda safra de milho do Brasil já está entrando na fase final de desenvolvimento nas lavouras e, por enquanto, continua indicando boa produção, resultado do plantio feito na hora certa e também das boas condições climáticas para essa safra aqui no país. De acordo com a consultoria Celeres, até a data 5 de maio, 55% das lavouras se encontravam na fase de enchimento de grãos e 5,3% já estavam entrando no período de maturação. Ambos os estágios se encontram em linha com o ritmo de desenvolvimento observado na safra passada. Olha, de modo geral, as lavouras indicam um potencial produtivo muito favorável para ter uma boa produção nessa temporada aqui no Brasil. O clima se comportou muito bem, em especial na região centro-oeste do país, a principal produtora. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, se o clima continua favorecendo assim os produtores de milho do país.
As chuvas dos últimos períodos têm garantido boas condições de umidade no solo para a maturação do milho segunda safra, especialmente em algumas áreas do sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em toda esta área rosa do mapa, o índice de umidade no solo chega até 100%. A situação é um pouco mais crítica em algumas áreas de Minas Gerais e também partes de Goiás, especialmente no norte de Goiás, uma região que planta um pouco menos de milho segunda safra. Nestas áreas, o índice de umidade no solo chega em torno de 20% até 10%, porque algumas cidades não recebem chuvas consideradas agrícolas há quase 30 dias. Mas em boa parte aqui do interior, do centro-oeste e do sudeste, apesar da redução normal das chuvas para essa época do ano, o índice de umidade no solo ainda tem garantido boas condições de desenvolvimento das lavouras. Agora, para os próximos dias, a chuva forte fica mais concentrada no extremo sul do país. Tem previsão para algumas pancadas de chuva em áreas produtoras do Paraná, de São Paulo, Mato Grosso do Sul e também do estado mato-grossense, só que é uma chuva de menor volume acumulado. É uma chuva que mantém a umidade no solo naquelas áreas que já estão mais encharcadas, mas não é o suficiente para recuperar os índices nas áreas que estão mais secas, como é o caso de Goiás, que deve ter chuva muito isolada, especialmente aqui sobre o centro e norte do estado. No decorrer do segundo período, entre os dias 14 e 18, teremos o avanço de uma frente fria que deve trazer chuva mais generalizada. Neste período, o volume mais significativo de chuva deve atingir o oeste de São Paulo, partes do Triângulo Mineiro e principalmente o interior de Mato Grosso do Sul. Nestas áreas deve chover de 30 a 70 milímetros. Em alguns casos, essa chuva pode trazer até transtornos, especialmente aqui para o interior de Mato Grosso do Sul, onde há um alto volume de água em um curto período de tempo. Mas nas demais regiões, a chuva vem com menor volume acumulado, então segue mantendo os bons níveis de umidade no solo. Inclusive, essa chuva chega nas áreas mais secas de Minas Gerais e do estado de Goiás. No decorrer do terceiro período, a partir do dia 19 de maio até o dia 23 deste mês, a expectativa é de chuva ainda mais abrangente sobre o centro-sul do país, inclusive uma chuva até atípica para a época do ano, já que o mês de maio é marcado por tempo mais seco aqui no interior do sudeste e do centro-oeste, e como a gente observa nestes mapas, a chuva pode chegar até 30 milímetros nestas áreas que estão mais secas aqui entre o interior de Minas Gerais e as áreas de divisa entre Mato Grosso do Sul, Goiás e também Mato Grosso. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E nesta próxima quinta-feira, a Conab realiza 3 eventos para facilitar a comercialização de milho. Um deles é o PEPRO, o Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural, que vai trazer a oferta de 500 mil toneladas de milho proveniente do estado do Mato Grosso. Veja conosco, então, como é que fica o PEPRO desta quinta-feira, oferta de 500 mil toneladas, destino a avicultores, suinocultores, bovinocultores, ovinocultores, piscicultores, indústria de ração de alimentação humana e também a comerciantes. Esse leilão, então, é específico para o atendimento a esses tipos de produtores rurais. E não vai ser só esse, vai ter também o PEP, o Prêmio de Escoamento de Produto. Vamos ver as condições que o PEP vai trazer uma oferta de 300 mil toneladas de milho. Confira conosco aqui, trazemos aqui essa oferta. A origem desse milho é do estado de Mato Grosso, também vindo do estado de Mato Grosso. Serão 300 mil toneladas da temporada 2016-2017, também produzidos em 2017. Assim como no leilão de PEPRO, o prêmio também vai ser divulgado até o prazo de 2 dias antes da data de operação. Portanto, ainda hoje teremos o valor do prêmio pago em relação ao PEP, o prêmio pago ao produtor, que vai ser colocado à disposição nesta quinta-feira. O escoamento final do milho em grão, ou também seus derivados, deve ser realizado por qualquer região, exceto os estados do sul do Brasil, sudeste, com exceção de São Paulo, Espírito Santo e norte de Minas, para onde o escoamento é permitido, centro-oeste não é permitido, estado da Bahia, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia e Tocantins. Todas as informações, os detalhes estão lá no edital, tanto do PEP quanto também do PEPRO. Uma outra situação que vai ser colocada à disposição pela Conab são os contratos de opção. E os contratos de opção, eles têm aquela situação de que o produtor rural, quem optar por ele, vai ter a opção de venda até setembro. Vamos aos dados, então, trazendo aqui os dados de contrato de opção. A origem é o estado de Mato Grosso, o prêmio inicial é de R$ 40,20 por contrato. Esses contratos aqui são de 27 toneladas. O direito de venda
venda, até você ter o direito de venda, precisa ser confirmado até o dia 11 de setembro. Portanto, quem optar por esse negócio, o contrato de opção, tem um prêmio inicial de R$ 40,20 por contrato e vai ter o direito de venda até o próximo dia 11 de setembro, de acordo com as informações disponibilizadas pela Conab. Vamos agora saber como estão os preços do milho no Brasil. A gente traz para você o indicador do cereal, que é o preço na média nacional, que contabiliza os valores pagos nos 8 maiores estados produtores do cereal no Brasil. Nestes últimos dias, a gente tem visto uma valorização no preço da saca do milho. É o que você de casa acompanha com a gente agora. Veja aqui no acumulado dos últimos 7 dias, há uma alta de cerca de 0,5%. O valor do cereal sai de R$ 22,72 na média nacional no dia 3 de maio, vai para R$ 23,05 no dia 4 e recua um pouquinho na última sexta-feira, fechando o dia a R$ 22,83 a saca. Esta semana começa com o patamar de preços bem igual ao que fechou a semana passada, a R$ 22,83 na média nacional. Com isso, mostra, portanto, um recuo em relação ao fechamento da semana passada, quinta-feira, onde houve uma elevação maior, mas ainda assim acima da negociação de 7 dias atrás. Vamos conferir agora como é que vem a operação com milho no mercado futuro brasileiro. Veja conosco então como é que vem os negócios. Bolsa Paulista, as posições de maio e setembro são aquelas que trazem alguma referência para o mercado. Posição de maio tem 1.310 contratos negociados a R$ 27,85 por saca, o que representa uma queda de 0,64%. Já a posição de setembro tem a posição negociada com 1.810 contratos a R$ 26,84 por saca, uma queda de 0,67%. Assim vem os negócios com milho no mercado futuro nacional. O plantio da nova safra de trigo evoluiu bem na última semana no estado do Paraná. De acordo com a atualização divulgada nesta terça-feira pela Secretaria de Agricultura do Estado, veja como evoluíram os trabalhos de semeadura nas últimas semanas. Até o dia 27 de abril, 12% da área que vai ser destinada já havia sido plantada. Até o dia 2 de maio, eram 27% e até essa última segunda, dia 8 do mês, 40% da área destinada ao trigo no Paraná já havia sido implantada. Essa área toda que o Paraná vai destinar ao trigo nessa safra é de pouco menos de 1 milhão de hectares. Esse volume, esse espaço todo, mostra um recuo de 8% em relação ao investimento dado na cultura em área na temporada passada. O recuo se dá, sobretudo, sobre os preços pagos hoje em dia pelo cereal, que vem muito baixos, e o custo de produção muito elevado, que acaba desestimulando o produtor a seguir na atividade. A boa notícia é que aquele produtor que decidiu cultivar o trigo é de que ele está tendo condições favoráveis para um bom desenvolvimento das lavouras. De acordo com a Secretaria de Agricultura, 100% das lavouras implantadas encontram-se em boas condições. O Brasil é um produtor de trigo ainda não suficiente. Produz cerca de metade daquilo tudo que precisa consumir. Com isso, ele tem que importar muito trigo vindo do exterior. O Brasil tem importado bastante o cereal até os últimos meses, de acordo com dados da Secretaria de Agricultura, Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal. Mas no mês de abril, ele recuou bastante as suas compras por conta da valorização do dólar, tornando o produto de fora mais caro. As compras ficaram 22% mais baixas em abril, na comparação com o mês de março. E, de acordo com dados da Secretaria, foram as menores desde o mês de junho de 2016. De acordo com economistas que trabalham no setor do trigo, isso pode indicar um retorno, um aquecimento das vendas do trigo no cenário interno do Brasil, que pode favorecer os preços, causando, portanto, alguma elevação.
A gente acompanha agora cotações do cereal no Brasil, de acordo com a apuração feita pelo CPEA. Vamos aos preços então, começando pelo estado do Paraná. Veja que nesses últimos dias houve recuo no valor do cereal. O mês de maio já registra baixa de 0,80%. O preço fechou nessa última segunda a R$ 604,57. Veja que vem bem para baixo o valor da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador no estado paranaense. Mudamos a tela para trazer agora em destaque o Rio Grande do Sul. Mercado por lá opera em um ritmo diferente. Na semana passada houve valorização e os últimos dias têm sido de estabilidade. A cotação da tonelada do trigo tipo brando no estado gaúcho fechou essa última segunda a R$ 526,14, registrando agora uma elevação no mês de maio na comparação com o mês de abril. Ainda de acordo com o CPEA, a disponibilidade interna do cereal está reduzida agora nesse período em que a colheita não começou, é claro, estamos ainda no início da fase de plantio. A demanda por moinhos, no entanto, ela está mais aquecida e com essa situação de um dólar mais elevado, pode ser que a compra do trigo que ainda se encontra disponível no país aqueça nos próximos dias. Por aqui vamos saber como é que vem o trigo no cenário internacional, negociações com o cereal na Bolsa de Chicago. É o que você confere conosco agora. Temos aqui o trigo com alta apenas no mais curto prazo. Posição de maio é negociada com alta de 0,71% a $4,21 o bushel. Já a posição de julho vai perdendo quase 1%, cai 0,98%, vem negociada a $4,29 mais 25 o bushel. E a posição de setembro, posição negociada a $4,44, com queda de 1,05%. E há uma expectativa, de acordo com a Conab, para uma recuperação na produção do feijão em todo o país, nas áreas de produção. O Agricultura BR vai começar a mostrar a partir de agora como é que vem o andamento das safras que vão sendo desenvolvidas, principalmente no Centro-Oeste, também estado do Paraná. E você vai conferir agora uma área de produção que foi visitada pela repórter Miriam Valadares em Mato Grosso do Sul. Na Fazenda São João, localizada em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, o agricultor Osório Luiz Estralioto destina 800 hectares ao cultivo do feijão carioca. Desde 1983, a leguminosa tem espaço na propriedade. E a gente optou para todo ano plantar um pouco de feijão para fazer a diversificação das culturas. E a gente vem, um ano é bom, outro ano é ruim. Isso tanto no preço como na produtividade. Isso é como na soja, como no milho também. A lavoura de feijão esse ano está correndo muito bem até o momento. As chuvas estão normais, esse ano até no mês de abril foram um pouquinho acima da média. Se ocorrer uma chuva que tem aí por volta do dia 20, a cultura está bem encaminhada. O controle de pragas e doenças está dentro do controle. Esperamos que vai ser uma produção boa esse ano no feijão no município de Sidrolândia. Os custos da lavoura tiveram um pequeno aumento, nada significativo na opinião do agricultor, que espera colher aproximadamente 30 sacas de feijão por hectare. A expectativa de comercialização gira em torno de R$ 130 a saca. E o mercado depende da produção no Brasil. E se não tem nos outros estados, o feijão vai para os outros estados, ou fica na capital, no estado mesmo. Quando a produção no Brasil está abaixo os outros estados vêm buscar aqui, São Paulo vem buscar, Paraná, vai para o Nordeste, depende do ano. O último levantamento da Conab, feito de 24 a 28 de abril, aponta que nesta segunda safra, a área de cultivo do feijão em Mato Grosso do Sul soma 20 mil hectares e a produtividade está estimada em 1.500 quilos por hectare.
E no próximo bloco tem mais reportagem vindo aí. Você vai conhecer uma propriedade rural no estado do Mato Grosso que faz uso da tecnologia dos drones para fazer o manejo da sua plantação. Vai ver também como é que deve ficar a produção de açúcar e etanol no Brasil na temporada 2017 e 2018. Nós vamos para o intervalo comercial, mas aproveita então para entrar em contato conosco. Entre em contato pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo nosso número do WhatsApp. Ele é o 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. O drone tem sido cada vez mais adotado na produção agrícola do Brasil. A tecnologia permite a visualização da plantação lá do alto, em locais onde o produtor tem difícil acesso. E com isso, dá a ele imagens onde ele pode acompanhar como está andando a lavoura, ver falhas de plantio e ataques de pragas, por exemplo. Acompanhe agora na reportagem do Valdir Pacheco, uma propriedade rural no estado do Mato Grosso que faz uso muito bem dessa nova tecnologia. Assim como outros produtores de Mato Grosso, o produtor Cleito Tessaro investiu em uma nova tecnologia que serve para analisar a plantação e detectar pragas e doenças, falhas de plantio, entre outras utilidades. Através de sinais de satélites, do alto é possível analisar a coloração da planta para ver a presença de fungos, por exemplo. Na demarcação de plantio, para saber em que área plantar, o drone é usado, já que proporciona uma visão do alto de forma fácil e ágil. Pode analisar, de acordo com as imagens captadas, quais as áreas de sua fazenda que estão mais propícias para a semeadura. E nas colheitas, o produtor pode acompanhar da sede da fazenda. A agricultura na região médio-norte do Mato Grosso está em plena era do drone. Dificilmente se encontra uma propriedade rural que não esteja utilizando essa tecnologia. Uma tecnologia que veio para ficar. É uma ferramenta que veio para auxiliar o produtor. Você pode fazer até mapeamento georreferenciado, né? Então é uma tecnologia muito útil que você também pode estar olhando as deficiências no teu solo, cores na planta, visão foliar. Produtores da região médio-norte do estado enfrentam um problema com uma praga quase invisível a olho nu, os nematóides do solo. Você consegue sobrevoar e identificar essas manchas aí, porque você vai ver um desnível na tua lavoura de padrão e ali você pode chegar e fazer uma amostra e mandar identificar, ver que tipo de doença, se é doença de solo, se é doença fúngica, todas essas coisas que tem, você consegue identificar através do drone. O nematóide atacando a lavoura de soja fica aquela parte mais deficiente, assim, é meio amarelada, né? A planta passa a sofrer, né? Exatamente, é aí que você consegue, através do drone, identificar esses pontos que precisam ser corrigidos, né? Então, é uma ferramenta que auxilia muito o produtor nesses pontos aí. Esta tecnologia também é muito utilizada na pecuária. Do alto, é possível saber quais os pastos devem ser reformados e quais estão bons para o uso. Valdir Pacheco, para o SBA. E a produção de açúcar do Centro-Sul do Brasil na temporada 2017-2018 deve subir para 36 milhões e 600 mil toneladas, na expectativa da Job Economia, uma empresa de consultoria que fez um levantamento apontando como que pode ficar a produção de açúcar e também etanol no Brasil. De acordo com essa empresa, os dados apontam que, por conta de situações de mercado, principalmente envolvendo o açúcar, a destinação da cana deve se voltar mais para o adoçante. É o que nós vamos conferir agora, trazendo aqui primeiramente a produção de açúcar, considerando o Centro-Sul do Brasil, que na temporada 16-17, de acordo com a Job Consultoria, foi de 35 milhões e 600 mil toneladas. A 17-18, como eu disse, deve chegar a 36 milhões e 600 mil toneladas. A Job Economia também estimou que as exportações de açúcar do Brasil devem alcançar um recorde de 28 milhões e 900 mil toneladas. Já a produção de etanol no país, para o mesmo período, no Centro-Sul, deve apresentar redução. Essa redução acontece por conta dessa vocação maior
para a produção de açúcar. Então você confere conosco agora como é que deve ficar a produção de etanol. Trazemos aqui a 16/17, que foi de 24 milhões e 300 mil bilhões de litros, fica agora 25 bilhões e 700 mil litros. Na verdade, ela aumenta aqui, nós estamos falando em bilhões de litros para a produção brasileira no centro-sul do país em relação à produção de etanol. Então, ligeiro aumento para a produção de etanol e também para açúcar. E o aumento na produção de açúcar do Brasil, que se vê como tendência nessa nova safra também, se dá por conta do preço do produto, em especial no cenário internacional, que acaba influenciando aqui no Brasil. Essa alta acontece por conta do déficit global do produto, que aconteceu nas últimas safras. Muita procura pelo produto e uma oferta não tão grande assim. Vamos acompanhar como estão os valores aqui no Brasil, então, de acordo com o CPEA, que vem operando na estabilidade ao longo de todo esse ano de 2017. Nessa última segunda-feira, 8 de maio, houve uma elevação um pouquinho mais expressiva, elevando o valor da saca de 50 quilos negociada no Porto de Santos para R$ 76,23. A alta no dia foi de 1,5%, ajudando a somar a alta acumulada no mês de maio, que agora passa de 2,3%. E a colheita do café arábica já começou em algumas regiões produtoras da variedade aqui no Brasil. O ritmo de trabalho, no entanto, só ganha força a partir do mês que vem, mês de junho, e se firma entre os meses de junho e julho, de acordo com o calendário de colheita da Conab. A região produtora do Sul e do Cerrado Mineiro já deram início às atividades de colheita em algumas lavouras, mas por lá a maturação dos grãos ainda atinge um índice muito pequeno da área em produção de café, por isso o ritmo de trabalho ainda deve continuar bastante lento nessa região. No estado de Minas Gerais, 2017 é ano de bienalidade negativa, o que indica já uma produção menor. Em algumas localidades faltou chuva, o que deve indicar, no entanto, uma produção menor ainda do que o esperado. Já no estado do Paraná, a colheita também já começou e por lá é ano de bienalidade positiva. O estado tem um calendário invertido para essa situação do café arábica aqui no Brasil. Em 2017, portanto, é ano de boa produção no estado paranaense. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, a área colhida atinge agora 3%. Vamos saber como é que estão sendo atendidas as áreas de produção de café aqui no Brasil com a chuva. Quem fala como é que fica a previsão do tempo para essas áreas de produção é Nadiara Pereira. O clima foi favorável durante o desenvolvimento dos cafezais e garantiu uma boa produtividade na maior parte das áreas produtoras de café arábica do Sudeste e também no Norte paranaense. Até o momento, o índice de umidade no solo é bastante alto nessas áreas produtoras, até o Sul e também Cerrado Mineiro. Agora, nos próximos dias, a expectativa é de tempo mais firme em grande parte das áreas produtoras de Minas Gerais e do Norte de São Paulo. Isso garante o avanço da colheita do café arábica. Tem previsão para alguns episódios de chuva entre o interior paulista e o norte paranaense, só que é uma chuva de baixo volume acumulado. A partir do segundo período é que a chuva se torna mais abrangente, com volumes mais significativos. Em alguns momentos, isso pode atrapalhar as atividades de colheita do café. Em algumas áreas aqui entre o norte paranaense e também o Triângulo Mineiro, pode chover mais de 30 milímetros em 5 dias. Não é uma chuva tão expressiva para trazer muitos transtornos, mas o excesso de umidade pode atrapalhar momentaneamente as atividades de colheita. E no terceiro período, a chuva segue abrangente em boa parte das áreas produtoras do Sudeste e também do Norte paranaense. Entre o interior de São Paulo e o Paraná, o volume de água será baixo, mas no interior mineiro, algumas áreas podem receber mais de 30 milímetros em 5 dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E o mercado de café arábica aqui no Brasil ainda está bastante lento. O setor que compra o produto está aguardando a entrada dessa nova safra. Com isso, há poucas negociações acontecendo. Aquelas que existem, elas mexem um pouquinho com o mercado. O preço da saca de arábica hoje em dia no Brasil tem uma oscilação positiva em relação ao mês passado. Essa oscilação é de cerca de 1%. O valor da saca de 60 quilos negociada no estado de São Paulo fechou essa última segunda-feira, novamente em movimento de alta, a R$ 462,07.
Você confere conosco agora como é que vem a referência internacional para o Arábica, café negociado em Nova York. Temos aqui o destaque para a queda forte para Nova York, cerca de 1% nas posições de curto prazo. Posição de julho perde 0,94%, vem negociado a $1,35 mais 60 por libra peso. Setembro vem com $1,37 a libra peso, recuo de 1,04%. Dezembro com queda de 1,15%, negociado a $1,41 por libra peso. Situação para os negócios com café arábica vem sendo impactadas, principalmente por conta de oscilações, né? O dólar vai oscilando hoje, por exemplo, vem no negativo aqui no Brasil, mesmo assim café cai em Nova York. Normalmente, quando nós temos dólar em queda no Brasil, tende a ter uma alta para o café negociado em Nova York. Vai pesando ainda aquela informação de que os Estados Unidos têm os maiores estoques dos últimos anos, desde 1994. Isso acaba fazendo com que haja recuo para os valores negociados com o café. E a gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco voltamos a falar de soja. Você vai ver que com a alta do dólar aqui no Brasil, a comercialização do grão volta a ficar aquecida. Então, não deixe de entrar em contato conosco, entre em contato através do Facebook, do Twitter e também pelo WhatsApp. Número 67 99656 2266. Tem muita gente ainda, Juliana, opinando sobre o Fundo Rural e fazendo a sua pergunta. Pode continuar enviando, nós vamos continuar tratando esse assunto. Mande para o nosso WhatsApp, o nosso número está aí, 67 99656 2266. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. O preço da saca de soja no Brasil enfim se recuperou com a alta do dólar frente ao real. E com isso, a comercialização do grão voltou a ganhar força. Durante a primeira semana do mês de maio, houve o ritmo de comercialização mais elevado desde o ano passado. Esses dados são da consultoria Celeris, que estima que durante a primeira semana do mês de maio, 3% da safra de soja do Brasil, temporada 16-17, foi comercializada. Isso fez elevar o volume de grão no acumulado da safra já negociado para 54%. O retorno dos vendedores do mercado acontece depois de meses sem negócios praticamente acontecendo no país, por conta do desestímulo dos negociadores em vender a sua produção por conta da cotação muito baixa. Outro dado da consultoria Celeris em relação à safra brasileira de soja diz respeito à colheita. Até o momento, de acordo com a consultoria, 99% da safra já foi colhida e se encontra fora dos campos. E é nítida a recuperação para os valores da soja nas últimas semanas. Pensando nisso, o Agricultura BR traz agora o valor médio, considerando os 10 principais estados produtores, mas considerando o período semanal, começando no mês de abril. E aí nós temos uma alta mais elevada para os negócios praticados em média em todo o país. Vamos aos números então, porque aqui nós estamos considerando as semanas e ela começa na semana compreendida entre 3 e 7 de abril. Nesse período, a média nos dias daquela semana foi de R$ 56,39 por saca. Entre os dias 10 e 13 de abril, essa semana, ela era uma semana com feriado, é por isso que é uma semana bem mais curta, ela ficou com R$ 56,75, uma ligeira alta frente ao que acontecia na semana anterior, mas ainda assim uma alta. O mesmo pode-se dizer na semana de 17 a 20. Entre os dias 17 e 20 de abril, nós tivemos um valor médio de R$ 57,03 por saca de 60 quilos. Mas foi no final do último mês que nós vimos a soja realmente se elevar no país. Chegou entre os dias 24 e 28 a média de R$ 59,14 por saca. Para agora chegar nessa primeira semana do mês de maio, entre 2 e 5, ao valor de R$ 60,62 por saca. Aqui, considerando a média semanal dos valores praticados, vamos ter entre a primeira semana encerrada no dia 7 de abril, até a última semana compreendida, encerrada em 5 de maio, uma alta de 7,5% para o valor da saca de soja. Isso mostra e comprova porque houve esse destravamento na comercialização brasileira.
E a gente volta a falar de tecnologia para o campo agora. Na semana passada aconteceu a AgriShow em Ribeirão Preto, São Paulo, como você bem sabe, e muita tecnologia foi apresentada ao produtor rural. Entre as novidades está um sistema de plantadeira que reduz o custo ao produtor. Conheça na reportagem de Rafaela Fávaro. Astor, como que essas novas tecnologias que foram apresentadas aqui na AgriShow vão melhorar o custo-benefício do produtor? Como que ele vai ganhar produtividade usando o maquinário apresentado aqui? Nós chegamos na AgriShow 2017 com a apresentação de um projeto de plantadeiras, que é um processo de lançamento desse ano, uma máquina revolucionária em todos os sistemas que envolvem plantio. Sistema de corte, sulcação, distribuição de fertilizante e distribuição de sementes. O sistema da nossa plantadeira, a gente desafiou a engenharia para que nos entregasse soluções para problemas velhos conhecidos de todos os produtores, que é uma capacidade de sulcação, máquina que realmente corte o terreno, uma distribuição de fertilizante uniforme. Então, nós estamos apresentando o Pulso Zero, que me distribui um fertilizante com um coeficiente de variação de 3% e uma distribuição de semente geométrica. Melhor ocupação de espaço pela semente, alimentação igual para todas as sementes, para um ganho de produtividade. Esse é o resultado. Logicamente, uma nova tecnologia, ela tem que ser experimentada, testada, né? Tudo que nós estamos falando vai ter que ser comprovado, né? A gente tem feito os negócios desse novo projeto, desde a Copavel, onde foi o primeiro lançamento, depois Expo Direto e aqui na AgriShow. E agora é suportar essas vendas e fazer com que a máquina realmente consiga entregar tudo isso que a gente vem defendendo dela. E a nossa certeza, porque é um projeto que vem sendo trabalhado aí nos últimos 4 anos, né? Bom, a AgriShow já fala em alguns números de vendas, apesar de estarmos no meio da feira, acima de 2 bilhões de reais, superando até a expectativa da própria organização. Aqui para vocês da LS, como é que foram as vendas? Como é que vocês sentiram o movimento? Realmente, apesar do momento de crise, o produtor tem buscado essas novas tecnologias? Crise. Nosso setor não viveu crise, né? Eu estou no agronegócio desde 1990, quando entrei como estagiário, como na minha profissão de engenheiro agrícola, e desde lá eu estou empregado. Troquei de marca, mas eu não senti crise. Eu troquei de marca por opção, por uma nova oportunidade em cima de uma marca que está entrando no mercado. A LS vem investindo tanto em produto como em profissionais, né, em qualificação, né? Para entrar com novos produtos precisa um suporte para isso. Então logicamente, o nosso faturamento aqui ele vai ser bem superior ao ano passado, mas também porque estamos com mais portfólio maior de produto. Um investimento numa plantadeira, numa máquina de plantar, ela é uma magnitude muitas vezes até superior ao próprio investimento de um trator, né? Hoje uma plantadeira aí com 200, 300 mil reais de investimento é normal, né? Então logicamente a tecnologia tem seu preço. E tratores, né, os nossos tratores não chegam a esse valor. Mas também eu gostaria de falar de um outro lançamento que é uma evolução tecnológica dos nossos tratores, que já vem se consagrando por ter uma diferença tecnológica em relação ao que o mercado apresenta. Nós chegamos na AgriShow com um sistema de proteção de motor e telemetria, monitoramento para gestão de frota. E como tu me perguntou sobre como o produtor vai melhorar os seus ganhos, também você melhora ganhos com redução de custo de manutenção. E preocupado com isso, a LS passou a disponibilizar em toda a sua frota, todo o portfólio, inclusive nos tratores que já estão no mercado. Aquele produtor que está me ouvindo e é usuário de um equipamento, de uma máquina LS, ele pode instalar por um custo muito baixo, 10% talvez, né?
pouco menos em relação ao custo de uma reforma do motor, um sistema de proteção que vai evitar que ele tenha uma avaria no motor por problema de pressão de óleo, temperatura. Então, um sistema inovador, né? Estamos chegando no mercado para realmente consolidar o nosso trator e fazer com que esse produtor tenha uma redução do custo de manutenção, que também é um ganho financeiro no final das contas. Essa consolidação do mercado tem como resultado o prêmio que vocês ganharam aqui na AgriShow de Trator do Ano? Isso reflete um prêmio dessa magnitude, nos dá a certeza que a gente está no caminho certo com os nossos produtos. É oferecer tecnologia de vanguarda, conforto operacional, com equipamentos que realmente têm um baixo custo operacional, com redução de consumo, tratores segmentados. Hoje eu ainda falava para um outro colega seu, quando eu falei, os produtos, os tratores da LS, os nossos produtos são projetados de forma segmentada. Mas o que é isso? Nós não transferimos projetos, não flutuamos entre as segmentações. Se um projeto de um trator pequeno, que é onde nós ganhamos o prêmio, nós desenvolvemos um trator pequeno, que é o 60. Não estou falando trator para pequeno produtor, não, um trator pequeno, para fazer tarefas de pequenos, médios, grandes e mega produtores. Nesse modelo que nós ganhamos o prêmio, nós temos como cliente, como frotista, o maior produtor de soja do mundo. Não preciso dizer quem é. Então, o prêmio nesse trator, ele apenas reflete de que esse realmente é o melhor trator do mercado. Para nós, ele é o nosso melhor trator dentro do nosso portfólio. E o mercado já percebeu isso também. E nós vamos para mais um rápido intervalo. Fique com a gente, na volta tem a atualização sobre o que acontece com a safra de algodão do Brasil. Você também tem as últimas informações do mercado da soja nesta terça-feira. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes. Em Sorriso, no estado do Mato Grosso, aconteceu mais um encontro que debateu tecnologias voltadas para o agronegócio. É o que você vai conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. Problemas no Mato Grosso. Em Sorriso, entidades ligadas ao agronegócio da região realizaram mais um dia de campo com o objetivo de levar informações aos produtores rurais, técnicos e acadêmicos. CAT, Clube Amigos da Terra de Sorriso, realiza o 4º Encontro Regional de Sistemas Produtivos. O evento aconteceu aqui no IMA, Instituto Mato Grossense do Algodão. A expectativa maior dos participantes foi na palestra do engenheiro agrônomo Vlamir Brandalize, de Curitiba, no Paraná, que abordou sobre tendências do agronegócio mundial e brasileiro com foco em soja e milho. São tendências muito boas porque as demandas internacionais, tanto de milho como de soja, elas estão crescendo e têm um potencial de crescimento contínuo por muitos anos pela frente, em função da mudança de hábito alimentar da população mundial. É mais gente chegando para o consumo de alimentos, a população mundial está consumindo mais leite, mais ovos, mais carnes, ou seja, proteínas de peixe, de frango, de suíno, na carne bovina e outras, e isso vai abrindo um leque aí para atender esse mercado de ração, que ele cresce a passos largos, aí que provavelmente nos próximos anos o mercado mundial da produção vai ter dificuldade de acompanhar o ritmo do consumo, porque a população mundial cresce em poder aquisitivo, cresce em população, e isso traz mais demanda, e as áreas agrícolas que a gente citou, a nível mundial estão acabando, já não tem áreas novas. As produtividades vêm avançando, mas agora em passos mais lentos, então isso obriga o produtor a ser mais eficiente para produzir mais, porque o mercado é carente e vai continuar muito comprador. O CAT é uma entidade que vem desenvolvendo diversos projetos, onde a maioria está relacionada às questões ambientais. E nesse evento, o foco foi nas culturas mais produzidas no estado. Para isso que a gente trouxe 4 palestrantes da Embrapa, que trabalham na pesquisa, e estão trazendo muita novidade nesse sentido de como baratear custo e como ter uma lavoura mais produtiva.
Trouxemos aí um analista de mercado, um homem renomado a nível mundial, e deixou muito claro que produzir alimento vai ser um bom negócio. O produtor rural Mário Wolff Filho, que participou do evento, há quase uma década já vem trabalhando na região de Nova Canaã do Norte com a integração lavoura, pecuária e floresta. E conhece bem os benefícios da integração. O pecuarista, ele tem que pensar que antes dele produzir boi, ele é um produtor de pasto. E ele tem que tratar o pasto como uma cultura. E nesse sistema, vamos dizer, de cobertura de pastagem e depois você volta com a soja, o próprio boi, vamos dizer, na medida que ele faz aquele trabalho em cima das braquiárias, ele faz um aprofundamento de raiz e até engrossa mais as raízes, então faz uma aeração melhor no solo, trabalha mais os microelementos do solo. Então é dois sistemas fantásticos, é um ganha-ganha dos dois lados. Valdir Pacheco para o SBA. A gente fala por aqui agora sobre a safra de algodão do Brasil, que está nos campos e apresenta um bom potencial produtivo. De acordo com a consultoria Celeris, foram cultivados nessa safra no Brasil 927 mil hectares com a fibra. A expectativa de rendimento é de 1.560 quilos por hectare de pluma de algodão e a expectativa de produção é de 1.440.000 toneladas. Os estados que mais produzem algodão no Brasil são a Bahia e também o estado do Mato Grosso. Junto, eles respondem por 85% de todo o algodão que é retirado dos campos aqui no Brasil. De acordo com as expectativas da consultoria Celeris, eles devem melhorar bastante o seu rendimento por hectare nessa safra depois de um ano de muita seca. Veja que o estado da Bahia deve melhorar em 16% a sua produtividade e o estado do Mato Grosso em 5%. Por enquanto, o clima tem favorecido as lavouras por todo o Brasil. Vamos saber agora com a Nadiara como que ele se comporta nos próximos períodos. Sobre o centro-oeste do Brasil, as chuvas mais frequentes garantiram melhores condições para o desenvolvimento das lavouras de algodão. Neste momento, o índice de umidade no solo vem caindo por causa da redução das chuvas, que é normal para esta época do ano. Então, algumas áreas aqui já apresentam menor índice de umidade, mas ainda assim, algumas áreas aqui de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e partes também de Mato Grosso ainda apresentam índices de umidade no solo acima de 50%. A situação é crítica para as lavouras de algodão do estado da Bahia, que recebeu chuvas muito irregulares durante os últimos meses. E o déficit hídrico é muito grande, principalmente no centro-sul do estado, onde o índice de umidade no solo está abaixo dos 10%. Agora, para os próximos períodos, a expectativa é de tempo bastante seco no interior da Bahia e sobre o centro-oeste tem previsão para alguns episódios de chuva, só que é uma chuva bem isolada e de baixo volume acumulado. No segundo período, a chuva volta a ser mais abrangente em boa parte das áreas do centro-sul do Brasil, inclusive pode chover forte em áreas produtoras de algodão do norte de Mato Grosso do Sul, com volumes de até 70 milímetros. Essa chuva pode trazer transtornos isolados. Entre Goiás e Mato Grosso, o volume de água varia de 15 a 30 milímetros e neste período volta a chover, inclusive nas áreas produtoras de algodão do interior da Bahia. Neste estado, o volume de água será mais baixo, insuficiente para encharcar o solo, mas ainda assim deve chover de 5 a 15 milímetros em 5 dias. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto amanhã com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Ainda falando em algodão, os preços da pluma seguem estáveis aqui no Brasil. No cenário internacional, ele acompanha o movimento de alta que se via já no ano de 2016. Ao longo desse ano de 2017, a cotação da pluma na Bolsa de Nova York, que é a bolsa referência da commodity, já subiu 13% na comparação com o finzinho do ano de 2016. Esse movimento de alta no cenário global da pluma acontece por conta das duas safras passadas que foram de oferta menor do produto em relação à demanda. Diante dessa situação, já é esperado um aumento na área plantada na nova temporada de algodão no mundo. De acordo com o Comitê do Algodão no cenário internacional, para a safra 17-18 é esperado uma ampliação de 5% na área plantada, alcançando 30 milhões e 800 mil hectares. O destaque fica por conta da Índia, que deve aumentar bastante a sua área destinada à pluma. Esse incremento de área deve resultar, sim, em uma ampliação
no volume ofertado de algodão no mundo. Mas como a oferta ainda vai ser menor do que a procura, do que a demanda pelo produto, o cenário para o mercado deve continuar de alta. Vamos saber como é que vem o mercado internacional do algodão, os negócios lá na Bolsa de Nova York. Veja conosco que hoje nós temos apenas a posição de julho com os negócios em andamento. Observe que ela vem com 77 centes mais 28 por libra-peso, vem com uma variação positiva de 0,11%, que nós temos aqui na posição de julho, a única com referência de negócios neste momento, ligeira alta então para o algodão no cenário internacional. Voltando a falar de soja, a consultoria Celeris manteve a sua expectativa de produção recorde para a safra de soja no Brasil. Não alterou os dados em relação ao mês anterior, uma vez que já havia elevado bastante as suas projeções. Veja com a gente na sua tela que a safra de soja do Brasil tem a expectativa de ter sido cultivada em 33.870.000 hectares. Rendimento médio esperado para a safra de 56 sacas por hectare e, com isso, podendo resultar em uma produção de 113.800.000 toneladas, volume que, se confirmado, vai ficar 17% acima do que o Brasil colheu na temporada passada. Essa expectativa aqui da Celeris de quase 114 milhões de toneladas é a mais alta entre todas as consultorias privadas e também mais alta entre as estimativas oficiais. Falando nisso, nesta semana tem a divulgação de novos relatórios que trazem a expectativa da safra de soja do Brasil. Nesta quarta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos traz a sua nova projeção e na quinta-feira é a vez da Conab e do IBGE. E vamos agora chegando ao final do Agricultura BR, trazendo uma informação positiva para o mercado, principalmente aqui no Brasil, porque soja em Chicago sobe e neste momento vai subindo cerca de 1%. É importante lembrar que vai sendo confirmada uma demanda maior sobre a oleaginosa por parte da China e nós temos aqui a posição de mais curto prazo, subindo, por exemplo, agora 10 centes de dólar no momento, vem para 9 dólares e 66 centes por bushel, vem com alta de 1,04%. Já a posição de julho, que tem a maior liquidez, vem com alta de 1,19% a 9 dólares e 76 centes mais 25 por bushel. Agosto, 9 dólares e 77 centes por bushel, alta de 1,16%. Setembro, com elevação de 1,09% a 9 dólares e 72 centes mais 75. Temos neste momento os valores mais altos de negociação desta terça-feira. É importante lembrar que tem essa expectativa de compras maiores de soja na temporada 16-17 e também todas as expectativas em torno do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que será apresentado amanhã, e você já sabe, você vê primeiro no Agricultura BR. Bom, e para a gente encerrar, a gente traz a cotação do dólar comercial aqui no Brasil, que também tem sido um motivador de alta nos preços da soja no país. Hoje, mais cedo, ele vinha com leve queda em relação ao fechamento de ontem, ele segue operando assim, mas veja que está num patamar bem mais elevado em relação às semanas anteriores. Dólar comercial cai agora 0,43%, vem na casa dos R$ 3,18. Essa edição vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.